Abençoados e abençoadas, graça e paz, nesta noite de sexta-feira, bastante chuvosa, aqui na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Chove muito, a temperatura caiu bastante, não somente aqui na minha cidade, mas quase em todo o estado do Rio de Janeiro. E em São Paulo também, no sul do país, há uma forte chuva e muitas das vezes com rajadas de vento. Mas tudo é a vontade de Deus. Nós damos graças por tudo, não reclamamos de nada, porque temos o entendimento. Entendemos que tudo é a vontade de Deus. Queridos, muito obrigado aí a você que está se inscrevendo no meu canal, você que está me ajudando a divulgar e compartilhar. Uma pessoa entrou nos comentários e disse assim: Levi, eu quero me inscrever. Talvez tenha pessoas que não saibam como se inscrever, mas ao abrir os meus vídeos, lá aparece, salvo engano, em letras pretas ou vermelhas, assim, se inscreva. Aí você toca ali em cima, aí vai aparecer inscrito. Tem um sininho, você toca ali no sininho para que possa receber todas as mensagens. Não paga nada, é gratuito. Faça isso. O meu muito obrigado a você. Outro sim, não esqueça de dar o like, você que visualiza. Segundo informações, quanto mais like os vídeos tiverem, mais o YouTube recomenda a assistir. Então é pelos números de likes, não pelo número de visualizações, mas sim de likes, o gostei. Então faça isso, tá? Muito obrigado também, eu tenho só que te agradecer. O tema de hoje é: se Cristo ressuscitou, como os religiosos ainda celebram abro aspas, Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia do Senhor, em memória dele. E o texto fundamentado é o que eles utilizam para realizações desse cerimonial. Na carta de Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, eu não vou ler. É um texto muito conhecido. Durante quase 50 anos que lá fiquei, eu lia todas as vezes que tinha que ministrar essa tal ceia do Senhor, esse texto, porque é aqui que eles leem. Então, se você não conhece o texto e queira ler, vai para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a contar, eles leem a contar do versículo 23. Eu sugiro, para que você entenda, leia a partir do versículo 17. Porque se você ler o contexto, você vai ver que não tem nada a ver esse cerimonial que eles realizam dentro dessas sinagogas. Paulo não está aqui mandando ninguém ministrar essa tal ceia. Pelo contrário, Paulo começa dizendo que não estaria louvando, não estaria aplaudindo, gostando, a favor do que estava acontecendo ali em Corinto. E então ele procura mostrar para os irmãos ali em Corinto o que na verdade significava a Páscoa que o Cristo Nazareno ministrou, chamada da última ceia. E então esse ato praticado dentro das sinagogas com um pedaço de pão comprado na padaria e um suco de uva comprado no comércio, não importa qual, isso nunca foi Páscoa, isso não tem nada a ver, é mais um cerimonial que os religiosos praticam quando todos os cerimoniais já não se devem praticar mais, porque toda a lei
ela fora cumprida. Então não há mais ordenanças a se cumprirem. Então, como eles ali dizem assim, em memória de mim, se ele está vivo, pelo que eu sei, memória é quando se morreu. Aí se faz em memória. Há 3 meses atrás, assassinaram um sobrinho meu, de 30 anos de idade. Um garoto muito querido, no bairro onde eu morei quase 40 anos, onde seus pais hoje residem. E então, há um mês atrás, ou menos de um mês, o prefeito da cidade aqui de Duque de Caxias resolveu homenagear esse meu sobrinho, colocando o nome dele na praça que fora construída naquele bairro. Então hoje a praça recebe o nome do meu sobrinho. Por quê? Porque ele faleceu, ele morreu. Ele foi assassinado. Se ele estivesse vivo, não poderia dar o nome da praça a ele, uma vez que memória se faz de quem morreu. Então, como em memória de mim, eles ministram, aspas, essa tal ceia do Senhor, se Cristo vive? Lucas 24:6, após a ressurreição, visitaram o seu túmulo e lá está escrito, não está aqui, mas ressuscitou. Ele vive. O que acontece? Que todas as vezes que a instituição religiosa recebe mais um membro, essas pessoas se tornam escravos da religião. Quando eles conhecem, aspas, uma igreja. Então eles passam, quando frequentam esses lugares, se já tinham medo, passam a ter mais medo ainda. É verdade isso que eu estou falando. Agora eles vão ter medo do gafanhoto. Aquele devorador que eles dizem que as pessoas que não dizimam vai na vida das pessoas e faz uma devassa. Eles dizem que esse gafanhoto, esse devorador, é o ser espiritual chamado Satanás. As pessoas passam a ter medo do inferno como lago de fogo e tormento eterno. Medo do diabo como ser espiritual. E o pior, eles passam até ter medo de Deus, porque vê um Deus tirano, um Deus déspota, um Deus que amaldiçoa, que faz juízo. Quando falo de igreja, aqui eu estou falando do sistema. As pessoas, na sua maioria, abandonam, sabe, quando passa a pertencer a esses lugares, os amigos, os familiares, parentes. Você sabe que eu estou dizendo a verdade. Eu conheço, na minha própria família, parentes que antes de se tornarem evangélicos, era uma bênção, visitava, demonstrava ser mais companheiro, mais amigo. Depois que se tornaram religiosos, sumiram, desapareceram. Nós só nos vemos em velório, em sepultamento, quando morre um da família. Ali nós nos encontramos. Porque as pessoas passam a dizer que a família deles são os irmãos da igreja. São aqueles que comungam da sua fé, que praticam os seus mesmos atos. Esses sim passam a ser mais importantes para eles. Então, as pessoas se distanciam uma da outra. Vocês percebem que as pessoas que não pertencem a uma comunidade evangélica, seja uma outra qualquer, elas parecem que são mais amigas, mais próximas, estão mais juntas, mais presentes, quando deveria ser o contrário. Então a religião escraviza as pessoas, tornam as pessoas cegas. Então elas se tornam agora, depois que entra para lá, antissociais.
não sai mais com a família. O domingo é do Senhor. Porque o sistema diz para eles: você morreu para o mundo. Esse morrer para o mundo, agora você não pode mais fazer, aspas, o que antes você fazia. Se você gostava de um futebol, não pode mais. Se você gostava de, sei lá, de priorizar as coisas desta vida, você não pode mais. O morrer para o mundo é isso. É agora você ficar aprisionado dentro dessas sinagogas, escravo da religião, se submetendo a uma suposta autoridade que esses homens dizem ter sobre as vidas dos filhos de Deus que lá estão. E passam para os filhos de Deus que eles foram chamados e vocacionados para isto. E que este povo, Deus os entregou em suas mãos para que eles possam cuidar e um dia prestar conta a Deus. Mentira! Mentira! O Senhor é o Espírito. Os filhos de Deus se submetem tão somente a Deus, ao Pai dos Espíritos, e não a homens algum. Esses ministérios, esses dons cessaram. Ainda há pouco, eu estava vendo um vídeo que na internet, alguém dizendo que uma pessoa desmascarou um pastor que era profeta, chamando de falso profeta. Gente, não existe mais profetas. Alguém que se intitular profeta é falso, sim, profeta. Esse ministério se encerrou em João Batista. As profecias todas se cumpriram. A Bíblia toda fora escrita para os judeus. Não há nada mais a se cumprir. Aí, então, os religiosos dizem assim: mas Deus não fala mais, não? Deus fala com você. Ele habita no seu espírito. É no seu espírito que ele mora. A sua comunhão com ele é contínua. Você, como filho de Deus, ele quem te dirige, ele quem te orienta. Então ele não vai nunca usar ninguém para profetizar ou para dizer algo para você. Isso é crendice. Por isso as pessoas acreditam nisso. Aí quando alguém vem com essas tais profecias, as pessoas atribuem, não é de Deus. Até porque às vezes eles acertam, né? Eles jogam assim e acertam. Mas não que Deus fosse usá-los para te dizer algo. Não há necessidade disso. Deus mora em você. Ele habita em você. Você reina em vida. Você é o templo da habitação de Deus. Então, uma vez agora o sistema tem que cumprir. Essas pessoas pertencendo ao sistema tem que cumprir o quê? Regulamentos, ritos, normas, para agradar, aspas, a Deus, mas na verdade estão agradando aos homens. Por que eles fazem isso? Porque não conhecem a revelação da palavra. Quando a palavra vem, quando o entendimento vem, as pessoas abandonam esses lugares e nunca mais presta reverência a esses homens que se auto-intitulam semideuses. Vão deixar de ficarem presos a um sistema manipulador que os prende, como nos prendeu lá durante anos e anos e anos. Então, dentre muitos procedimentos que lá existem, eu quero falar desse. Um deles é, aspa, a Santa Ceia do Senhor. Aqui em Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo cita o que Jesus fez nos dias da sua carne, por ocasião da última Páscoa. Paulo, ele não era um dos 12 apóstolos, ele não estava lá por ocasião da realização da última Páscoa. Ele não recebeu nenhuma revelação do Cristo Nazareno, mas recebeu do ressuscitado, daquele que ressuscitou. Querido, é comum dentro dessas sinagogas os seus líderes agirem de forma tendenciosa.
Então eles pegam esse capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 23, de forma tendenciosa, para tentar justificar esse cerimonial. Paulo não estava lá. Então quando está escrito lá por vós, vós quem? Se faz uma pergunta. Quem estava lá? Você que participa? Você estava lá? Porque você recebe essa leitura de Coríntios 11 como se fosse dirigida a você. O destinatário não era você. O destinatário não era nenhum de nós. Paulo estava se dirigindo aos judeus. Então Paulo disse, olha, quando ele se reúne, na última Páscoa, tinha que se fazer em memória dele. Porque ele iria morrer, e enquanto ele estivesse morto, os discípulos tinham que anunciar até que ele viesse, até que ele ressuscitasse. Não precisava os 12 agora fazerem mais isto, porque ele ressuscitou. Por isso que foi a última Páscoa. Acontece que os religiosos evangélicos se reúnem uma vez por mês, de preferência nos primeiros domingos, e fazem esse ato em memória dele, memória de quem já ressuscitou. Se eles fazem em memória dele, então ele não ressuscitou. Ele permanece morto, porque estão fazendo algo em memória dele. Dele quem? Do Cristo Nazareno. Nos dias da sua carne, quando Cristo ressuscitou. Se eles fazem em memória de quem está vivo, ele está, na verdade, morto para eles. Deu para você entender? Digamos que eles estejam fazendo, não, ele está vivo. Estamos fazendo em memória dele, que ele está vivo. Então, se eles estão fazendo em memória dele, que ele está vivo, então, na verdade, ele está morto. Porque se faz em memória de quem está morto. Deu para você entender? O porquê Cristo realizou com os seus discípulos a última Páscoa. E não haveria mais necessidade de realizar. Eles iriam fazer em memória dele até que ele viesse. Ele estava ali naquele ato dizendo aos seus discípulos que iria morrer. E ele morreu. Mas no terceiro dia ressuscitar. Versículo 26, anunciando a morte do Senhor. Quando ele já morreu. Até quando os religiosos vão continuar dentro dessa sinagoga anunciando a morte do Senhor? Se no terceiro dia ele ressuscitou, esse período de que eles deveriam fazer em memória dele foi um pouquinho de tempo, foi um período curto. Eles que os judeus, os filhos de Deus, não têm mais que ficar fazendo nenhum cerimonial, nem tampouco este que o chama de Santa Ceia do Senhor. Ele voltou. Esse voltou, os tendenciosos dizem que é para buscar a igreja. O contexto aqui não fala de arrebatamento. O contexto aqui fala assim dos mortos. Vem do túmulo que ficou vazio no terceiro dia, não estar mais lá, ele ressuscitou. Paulo fala da Páscoa judaica, mostra como os judeus tinham que praticar este ato. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 43, depois você lê. Isso que eles fazem dentro desses lugares
não é ceia. Se tivesse que fazer, seria Páscoa, com outros ingredientes. Um pedaço de pão, um suco de uva não tem nada a ver com a Páscoa. E uma vez que não há necessidade mais de cerimonial, por que ficar todos os meses realizando essa tal ceia do Senhor, fazendo algo em memória dele, uma vez que ele ressuscitou? Ele é espírito, ele habita no nosso espírito, ele é o próprio Deus. E outro sim. Os gentios não podiam participar, somente os judeus. Todos os que não eram judeus, para eles eram estrangeiros. E Páscoa era um ato, era um evento exclusivo dos judeus. Está lá no versículo 44 de Êxodo, capítulo 12. Os que participassem teriam que circuncidar-se. Vocês que estão participando desse ato e que querem seguir de forma literal aquilo que foram para os judeus, então circuncidam-se. Se querem participar deste ato que vocês realizam, que vocês praticam, que vocês fazem, passem também pela circuncisão. Caso contrário, vocês não poderiam participar. Jesus era judeu, seus discípulos também. O que eles estavam fazendo ali? A observância da Páscoa. Era isso que eles estavam fazendo ali. Quem colocou esse ato dentro das chamadas igrejas foram os romanos. A Igreja Católica Apostólica Romana, dizendo que é ceia. Isso que eles fazem. Então isso nunca foi ceia. Sabe o que significa ceia? Um café da manhã é uma ceia. Algo que você está comendo, que se juntam para comer, isso é uma ceia. Mas eles trouxeram isso para dentro de um sistema religioso e criaram-se uma doutrina e colocaram isto na conta de Paulo e do próprio Cristo, dizendo que ambos mandou que se fizesse isso. Sabe por que muitos líderes continuam fazendo isso? É por tradição. Eles sabem que isto que eles estão fazendo não tem nenhuma representatividade, que aquele ato ali não serve para nada. Muitos deles sabem disso, mas não têm a humildade de tomar uma atitude como eu tomei. E nunca mais realizei tal ato, nunca mais participei de tal ato, como muitos que hoje receberam a revelação do Evangelho da graça de Deus, e nem por isso nos achamos culpados, com sentimento de culpa e com consciência pesada. Por quê? Porque somos livres. Porque o Espírito é o Senhor. É Ele que comanda as nossas vidas. É Ele quem nos dirige, quem nos guia. É a Ele que nós nos submetemos. Nós andamos e vivemos por fé, não vivemos por vista, não andamos nas práticas de obras algumas, não praticamos ritos cerimoniais algum. Então, isto que eles praticam dentro desses lugares não procedem. Se Cristo ressuscitou, como continuam ainda celebrando esse ato em memória dele? Páscoa era um evento exclusivo para os judeus. Se ele está vivo, como em memória dele? A festa da Páscoa não é originária do cristianismo. Ela vem do judaísmo, que era uma religião tradicional de quem? Dos hebreus. Era uma tradição milenar que relembrava a libertação do povo de Deus, do povo hebreu do Egito. Comemorava a sua saída. Então você que fica dentro desses lugares, ministrando, aspas, essa tal ceia do Senhor, você que fica dentro desses lugares participando dessa tal ceia do Senhor,
Você era judeu? Tu vem de descendência judaica? Você esteve no Egito? Você saiu de lá? Algum gentil esteve lá? Somente o povo de Deus, o povo de Israel, que era chamado e considerado povo de Deus, foram este povo que Moisés libertou, peregrinou pelo deserto até a terra de Canaã. Foram dadas a eles 613 leis do Torá para que pudessem cumpri-las, e não conseguiram cumprir. Então houve a manifestação de Deus, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, que veio para cumprir a lei e salvar a todos que se achavam perdidos. Então fica aí esta palavra. Se você gostou, divulgue e compartilhe. Dê um like, não esqueça. Meu muito obrigado, um forte abraço. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês. Graça neles.